Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e eu estou voltando aqui com vocês para a segunda parte do vídeo do nosso morceguinho. E o que aconteceu? Eu fiz na primeira parte os pezinhos, o corpinho, a cabeça e eu bordei fora de câmera, eu bordei essa parte aqui na cabecinha. Nós vamos fazer agora os bracinhos, as orelhas e as asinhas do nosso morcego. E talvez eu ensine vocês a fazer aquela gravatinha borboleta que eu fiz pro meu primeiro morceguinho. Que na verdade aquela gravata borboleta eu fiz porque aqui ficou assim meio que... Na hora que eu costurei, os pontinhos ficaram abertos, então dava pra ver o enchimento. Aí pra ele dar uma disfarçadinha eu fiz aquela gravatinha. Mas eu posso acabar ensinando, eu vou ver como vai ficar o tempo aqui do meu vídeo. Então agora, voltando aqui com vocês, vamos fazer as asinhas, as orelhinhas e os bracinhos do nosso morcego. Lembrando que o meu trabalho é o trabalho de tradução, a receita não é minha. Eu deixo o link ali na descrição de quem fez, onde eu encontrei a receita, para dar os créditos à artesã, e o link da receita original traduzida, que é o meu trabalho, a tradução. Então vamos lá, vou ensinar para vocês a segunda parte do nosso morceguinho. Bom, eu estou voltando aqui com a minha linha roxa e a minha agulha 3,5 milímetros. E eu vou começar com vocês fazendo a parte das orelhas. A parte das orelhas e a parte das asinhas são quase iguais. A asa tem apenas uma carreira a mais. Então eu vou ensinar a fazer a orelha e eu vou repassar rapidinho como fazer as asas depois. Então, vou começar fazendo um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, o círculo mágico, nós começamos com 6 pontos baixos dentro dele. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos dentro do círculo mágico. Vou fechar o meu círculo mágico e ir para a segunda volta. Vou fechar aqui bem. E na segunda volta, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Vocês podem perceber que a volta da cabeça são muito parecidas, é praticamente igual. Fiz os 6 pontos, vamos na segunda volta. Então, vamos fazer um aumento para cada ponto de base. No primeiro ponto, vamos passar a agulha e fazer 2 pontos baixos para cada ponto. Nesse ponto aqui, na verdade. Então, no mesmo ponto, que é o primeiro, vamos passar a agulha e fazer 2 pontos baixos. Fiz meus 2 pontos baixos. Vou pegar a minha agulha, passar pelo primeiro ponto e fazer uma marcação aqui, para significar o começo da segunda volta. Ou vocês podem usar o marcador também. Eu vou usar aqui uma fita de outra cor, um fiozinho de outra cor. Fiz o primeiro aumento, eu vou no segundo ponto e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, fazendo o segundo aumento. Fiz os 2 pontos, vou continuar assim até o final da volta, sempre 2 pontos baixos em cada ponto de base. No final, vamos ficar com 12 pontos baixos no total, 6 aumentos. Fiz a segunda volta com um aumento para cada ponto de base. Vamos agora para a terceira volta. Na terceira volta, vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e o aumento no segundo ponto, repetindo 6 vezes. Por isso, o primeiro ponto aqui, um ponto baixo, é igualzinho à cabeça, na verdade. Marquei o ponto, vamos no segundo ponto fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. Novamente, um ponto baixo no primeiro ponto. No segundo, um aumento. E vamos repetir até o final da volta, sempre um ponto baixo e um aumento. Fiz aqui a minha terceira volta com um ponto baixo e o aumento repetindo até o final. Vamos para a quarta volta. Na quarta volta, vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e no terceiro ponto, um aumento. Por isso, no primeiro ponto, fazemos um ponto baixo e marcamos novamente. No segundo, um ponto baixo individual e no terceiro ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. No final, ficamos com 2 pontos e o aumento. E novamente, um ponto baixo no primeiro ponto normal, um ponto baixo no segundo ponto e no terceiro ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetir isso até o final da volta, sempre 2 pontos baixos individuais e o aumento. Fiz a quarta volta com 2 pontos baixos e o aumento, repetindo até o final. Vamos para a quinta volta.
Na quinta volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e no quarto ponto, um aumento, repetindo até o final. Por isso, primeiro ponto aqui, um ponto baixo, marcamos o ponto. No segundo ponto, um ponto baixo individual, e no terceiro, outro ponto baixo individual. 3 pontos individuais, no quarto, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E novamente repetimos, 3 pontos baixos individuais. Fiz os 3 pontos, no quarto, um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetir isso até o final da volta, sempre 3 pontos baixos e o aumento. Eu fiz aqui a quinta volta com 3 pontos baixos e o aumento. Vamos para a sexta e última volta da orelha do nosso morcego, com 4 pontos baixos e o aumento, repetindo até o final. Então, 4 pontos baixos individuais e o aumento no quinto ponto, repetindo até o final. No primeiro ponto, sempre um ponto baixo e marcamos esse ponto. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Ficamos com 4 pontos baixos individuais. Agora, no quinto ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. E vamos repetir novamente. 4 pontos baixos individuais. Fiz os 4 pontos, no quinto, um aumento. E vamos repetir isso até o final da volta. Vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento até o final. Terminei aqui a minha sexta volta com 4 pontos baixos e o aumento repetido até o final. Vou puxar aqui minha linha, rapidinho. Vou tirar meu marcador. Vou pegar uma agulha mais fina do que a que eu estou usando. Vou puxar bem o nosso círculo mágico. Vou fazer aqui uns nozinhos aqui dentro, que nem nós fizemos na cabeça. Então, vou passar a agulha por dentro de alguma argolinha aqui atrás, sem que a agulha apareça aqui na frente. Vou puxar a linha que nós fizemos o círculo mágico, e fazer uma correntinha aqui dentro e puxar o fio. Assim fazemos um nozinho. Novamente, vamos qualquer outra argolinha aqui, vamos fazer o mesmo processo. Fizemos 2 nozinhos de acabamento para ter certeza que não vai lacear aqui o meinho. Vamos colocar essa linha aqui para dentro, sem problemas. E vamos fazer o acabamento para nossa orelhinha ficar fechadinha igual essa aqui, ó. Ficar assim, fechadinha. Desta forma. Nós vamos. Eu vou colocar aqui de volta minha agulha, puxar o fio. E eu vou dobrar essa orelha, ó. Eu vou dobrar ela. Esse fio, que é o fio do círculo mágico, vou colocar pra dentro. Dobrei a minha orelha. Vou passar a agulha por dentro do próximo ponto, ó. Nós finalizamos aqui com aquele aumento. No próximo ponto, vou passar a agulha. Vou aqui na frente, vou passar a agulha por dentro de um ponto aqui na frente, vocês conseguem ver. E vou fazer um ponto baixo pegando esses 2 pontos, ó. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Passo a agulha pelo ponto à frente novamente. Do outro lado, pelo ponto à frente. E faço um ponto baixo. Novamente, pelo ponto à frente passamos a agulha. No ponto à frente da parte da frente, novamente, fazemos outro ponto baixo. E vamos continuar repetindo isso até chegarmos aqui na pontinha. Vamos fazer cerca de 18 pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho, ó, ficou bem fechadinho. Vou fazer uma correntinha e cortar o meu fio. Não precisa ser muito longo, uns 20 centímetros, ó, um tantinho assim já é o suficiente para você prender na cabeça e esconder o fio depois. Então, vou cortar aqui o meu fio e nós vamos começar agora a fazer a parte das asinhas, ó, da asinha do nosso morcego. Bom, para fazermos as asas do nosso morcego, nós vamos continuar usando a mesma linha e a mesma agulha. Vamos fazer as primeiras 6 voltas igualzinho às orelhas. Então, vou passar bem rapidinho como fazer.
Vamos fazer a laçada inicial com 6 pontos baixos dentro da laçada inicial. Ó, isso aqui é a laçada inicial, 6 pontos baixos. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, vou para a segunda volta. E na segunda volta vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, 2 pontos baixos em cada um dos 6 pontinhos baixos, ficando com 12 no final. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto. Fiz a segunda volta com um aumento para cada ponto de base e vamos para a terceira volta novamente. Terceira volta, vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto baixo individual, e no segundo ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto, e vamos repetir até o final da volta. Então, aqui no meu primeiro ponto, um ponto baixo, no segundo ponto, um aumento. Após feito o aumento, repetimos a mesma coisa até o final, um ponto baixo e um aumento até o final. Fiz a minha terceira volta com um ponto baixo e aumento, repetindo até o final. Vamos para a quarta volta. Na quarta volta, vamos fazer 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto, repetindo até o final. Sempre no primeiro ponto, marcamos o ponto. No segundo ponto, vamos fazer aqui individual. E no terceiro, um aumento. E essa repetição até o finalzinho da volta. Terminei a quarta volta com 2 pontos baixos e o aumento repetindo até o final, vamos para a quinta volta. Na quinta volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento no quarto ponto. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos o ponto. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro ponto, um ponto baixo individual, ficando com 3 pontos baixos individuais e no quarto, um aumento. E assim vamos repetir até o final, sempre 3 pontos baixos e o aumento. Terminei a quinta volta com 3 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Vamos para a sexta volta. Na sexta volta é a última volta que é parecida com a orelhinha. Então, nessa volta, nós vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no quinto ponto. Portanto, primeiro ponto aqui, um ponto baixo, marcamos. Marquei o ponto, vou fazer mais 3, totalizando 4 no final. 4 pontos baixos individuais. 4 pontos baixos prontos, no quinto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E vamos continuar repetindo isso até o final da volta, sempre 4 pontos baixos e o aumento. Fiz aqui a sexta volta com 4 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Vamos para a sétima e última volta da asa do nosso morcego. Na sétima volta, vamos fazer 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e no sexto ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No primeiro ponto aqui, então, fazemos um ponto baixo e marcamos esse ponto. E vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até termos 5 pontos baixos no total. Então, 5 pontos baixos no total. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No sexto, um aumento ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, novamente, 5 pontos baixos individuais. 5 pontos baixos individuais. Agora, no sexto, um aumento. E vamos repetir esse padrão até o final da volta, sempre 5 pontos baixos e o aumento. Terminei a sétima volta com 5 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Vamos fazer novamente aqueles nozinhos aqui dentro. Então, vamos fechar bem nosso círculo mágico e fazer os nozinhos. Passando a agulha por dentro de uma argolinha, uma agulha mais fina. Passei aqui novamente minha agulha, vou tirar meu marcador. Passei a agulha e tirei o marcador. Vou virar aqui no meio, como nós fizemos na orelha, nós vamos fazer aqui na asinha. Vamos virar aqui no meio, passar a agulha por dentro desse ponto à frente, de onde nós terminamos. Vamos passar a agulha por dentro de algum ponto no outro lado e vamos fazer um ponto baixo, juntando ambas as partes.
E novamente, passamos a agulha aqui na frente, no ponto à frente da parte seguinte aqui, deste outro lado, e fazemos outro ponto baixo. E vamos continuar repetindo isso até o final, até juntarmos aqui a parte da asinha, com aproximadamente 21 pontos baixos. Então, 21 pontos baixos ali até chegar no finalzinho. Quando terminarmos, nós vamos ainda fazer mais um detalhezinho aqui na asa. Juntei aqui as duas partes, a nossa asa ficou assim. O que vamos fazer agora? Vamos virar o nosso trabalho e fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Viramos o trabalho e dentro desse mesmo ponto, que é o último ponto baixo que nós fizemos na outra volta, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, um ponto alto aqui, ó, ponto pegando ali já uma laçada antes de passar a agulha pelo ponto. Vamos fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Pulamos 2 pontos aqui na base, pulamos o primeiro, pulamos o segundo. No terceiro, passamos a agulha e fazemos um ponto baixo. Vamos subir 2 correntinhas, que aqui vai ficar com uma altura de um ponto alto. No mesmo ponto onde fizemos aqui o ponto baixo, onde temos, na verdade, esse ponto alto, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. No final, ficando com 3. Então, dentro do mesmo ponto, ficamos aqui com o equivalente a 3 pontos altos. Novamente, na base, pulamos o primeiro ponto, pulamos o segundo ponto, no terceiro, um ponto baixo e 2 correntes, que equivalem a um ponto alto. Vamos pegar aqui a laçada com a agulha e fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto. E novamente, pulo 2 pontos no terceiro, ó, pulo o primeiro, pulo o segundo, no terceiro, um ponto baixo e 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E no mesmo ponto, mais 2 pontos altos. Novamente, pulamos 2 pontos, 1, 2. E no terceiro, outro ponto baixo. E vamos repetir isso até o finalzinho aqui, até chegarmos aqui nesse outro lado. Ó, eu fiz aqui os meus e no final ficou faltando mais ou menos 2 pontos aqui. É um pouquinho difícil de ver. Então, eu vou pular o primeiro e vou já no segundo. E nesse final, eu vou fazer um ponto baixíssimo, em vez de fazer um ponto baixo. Vou fazer só um ponto baixíssimo. Está preso, uma correntinha. Cortar um fio longo o suficiente para prender a asinha no corpo. Terminei as minhas 2 asinhas. E agora, depois, eu vou prender elas no corpo, para ficar aquela coisinha bonitinha. Então, fiz as minhas 2, vou prender elas no corpo depois. E agora eu vou ensinar para vocês como fazer os bracinhos do nosso morcego. Para fazermos os bracinhos do nosso morcego, nós vamos começar também com um círculo mágico. Então, com um círculo mágico, um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Igual nós fizemos nas orelhas e nas asas. Então, círculo mágico e 6 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fechar bem o meu círculo mágico e para a segunda volta. Na segunda volta, igual às asas e as orelhas, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto. No primeiro ponto, vou passar minha agulha e fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto e marcar já o meu primeiro ponto. Fiz a minha segunda volta com um aumento para cada ponto de base e vamos para a terceira volta. Na terceira volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento. Então, é uma volta diferente. Então, um ponto baixo no primeiro ponto e marcamos, um ponto baixo no segundo ponto, um ponto baixo no terceiro ponto, fiz aqui 3 pontos baixos individuais. E no quarto ponto, vamos fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E, novamente, 3 pontos baixos individuais.
E no quarto ponto, depois desses 3 pontos baixos, fazemos um aumento. E para finalizar novamente, 3 pontos baixos e o aumento. Fiz aqui a minha terceira volta com 3 pontos baixos e o aumento. Vou dar uma puxadinha na minha linha. Vou fechar, pegar esse meu fio do círculo mágico, vou fechar bem. E eu já vou fazer aqueles nozinhos aqui. Então, vou pegar uma agulha mais fina e já vou fazer os meus nozinhos aqui atrás. Passando a agulha pelas argolinhas aqui de dentro. Fiz a minha terceira volta, já fiz os meus nozinhos. Nós vamos fazer agora a quarta e a quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos. No meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e marcar. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da quarta e depois da quinta volta. Terminei aqui a minha quarta e quinta volta, fechada em pontos baixos ambas. Nós vamos para a sexta volta. Na sexta volta do braço do nosso morcego, nós vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E usando os 2 próximos pontos, vamos fazer uma diminuição. E vamos repetir até o final da volta. Então, aqui no primeiro ponto, um ponto baixo marcamos. No segundo ponto, um ponto baixo individual. E no terceiro, um ponto baixo individual novamente. Fizemos os 3 pontos individuais. Agora, usando os próximos 2 pontos de base, vamos fazer uma diminuição. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas, fazendo assim uma diminuição. E novamente, 3 pontos baixos individuais. Fiz os 3 pontos, agora uma diminuição normal novamente. Passando ali a agulha pelos 2 pontos e tendo aquelas laçadas na nossa agulha. E para finalizar novamente, 3 pontos baixos e uma diminuição. Terminei a sexta volta com 3 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. Nós vamos fazer agora a sétima, a oitava, a nona, a 10ª, a 11ª, 12ª, 13ª e 14ª volta, ou seja, 8 voltas fechadas em pontos baixos, com um ponto baixo para cada ponto de base. Da sétima à 14ª, a 14ª volta, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Portanto, eu vou fazer fora de câmera novamente. Essa parte aqui, lembrando sempre que temos que marcar o começo das nossas voltas. E vamos fazer aqui 8 voltas de pontos baixos, apenas fechadas em pontos baixos. Assim que eu terminar, eu retorno para nós finalizarmos o nosso bracinho e prendermos ele no corpo. Eu vou aproveitar também, vou fazer fora de câmera a junção, né? Aqui no nosso corpo eu vou colocar vou fazer igual esse aqui, igual o primeiro. Eu vou juntar aqui as orelhas e as asinhas. Lembrando que as orelhas, na hora que nós formos colocar as orelhas, essa parte que nós fechamos, a parte que temos os pontos baixos, ela tem que ficar para fora. Ela tem que ficar assim, para fora. E alguns pontinhos aqui embaixo nós temos que prender, ó, igual está aqui. Então, nós vamos colocar aqui contra o ladinho da cabeça e essas 3 voltas aqui no final, nós vamos prender elas na parte aqui da cabeça. Então, com essa parte para fora. Eu vou prender as minhas orelhinhas, as minhas asinhas e um dos braços, que é o braço que eu já fiz. E eu volto para explicar para vocês como finalizar o braço e prender no corpo. Então, quando eu terminar aqui minhas 8 voltas, eu retorno com quase tudo pronto para nós fazermos a finalização do nosso morcego. Fiz aqui as minhas 8 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou tirar meu marcador. O que eu vou fazer agora? No pontinho à frente, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 25 centímetros, longo o suficiente para a gente fechar esse braço e prender no corpo depois. Cortei o fio, vou passar no minha agulha de tapeceiro e eu já vou colocar enchimento nesse bracinho também. Pode colocar bastante, não tem problema.
E agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro e passar a pena pela argolinha da frente dos pontos, ó. Aqui nós vamos passar a agulha apenas pela argolinha da frente. Passei neste ponto, vou no ponto seguinte, passo apenas na argola da frente a linha e vou puxando. Vou fazer isso em todos os pontos. Fiz em todos os pontos. Ó, o enchimento tá bem aqui, tá bem enchido. Vou fechar, só puxando a linha. Puxo a linha, vai fechar o buraquinho. Puxo bem, pra ficar bem fechadinho. Vou dar um nozinho aqui. Vou passar a agulha aqui primeiro, passar a linha. Agora vou dar uns nozinhos, pra ficar bem fechadinho, não abrir. E assim fica finalizado o nosso bracinho, é só prender no nosso corpinho. Eu já tô aqui com o meu corpinho inteiro prontinho. Já prendi todas as partes que eu já tinha feito, prendi tudo aqui. Depois vou só prender aqui o bracinho e está finalizado o nosso morcego. Vou colocar ele de ladinho assim para vocês verem. E está finalizado o nosso morcego. Nesse aqui eu não vou colocar uma gravata borboleta. Eu vou dar uma dica para vocês. A gravata borboleta, ela é feita da mesma forma que eu fiz no vídeo do patinho. Tem um pato de lacinho, aquele lacinho na cabeça. Eu fiz o lacinho igual e só coloquei aqui na frente, só costurei ele aqui na frente. Então, esse aqui é o que eu queria mostrar pra vocês. Essa é a aula que eu queria mostrar pra vocês dessa vez. Eu vou terminar ela por aqui. Eu espero que tenham gostado. Lembrando que a receita original está na descrição do vídeo, a receita traduzida também. E vou deixar também o link do meu Instagram para vocês irem lá. E é isso. Queria mostrar para vocês. Até a próxima aula.